Fala moçada, tudo bem com vocês? Faremos agora a resolução da atividade de aprendizagem isomeria geométrica. Primeiro tipo de isomeria espacial. Vamos lá? Bom, estamos em tela, está em tela a questão de número 1, que diz o seguinte: qual das seguintes substâncias apresenta isomerismo geométrico? Bom, para a gente poder identificar quem que de fato aí apresenta isomeria geométrica, nós temos que verificar se existe aí, né, no caso são cadeias abertas, a dupla entre carbonos. Todas elas têm, primeira condição. A segunda condição a ser satisfeita é a presença de que os dois carbonos da dupla têm que ter ligandos diferentes. Então vamos lá. A molécula número 1, você já pode verificar aqui, ó, que esse carbono aqui ele já tem dois ligandos iguais. Então, não pode. O de baixo, a mesma coisa, ó. Estou analisando bem rápido aqui para ficar o vídeo mais curto possível. Também não pode porque tem dois ligandos iguais, tá? Basta um dos carbonos ter dois ligandos iguais que já deu errado, tá? Não pode um carbono ter os dois ligandos diferentes e o outro ter igual. Os dois carbonos têm que ter ligandos diferentes. Já que na 3, aí tudo bem, ó. Esse carbono da dupla tá aqui, eu vou marcar ambos os carbonos da dupla, tá aí. Eles têm ligantes diferentes, ó. Esse aqui tá ligado a um metil e um cloro. Esse aqui tá ligado a um bromo e aqui a um metil. Mais uma vez, os ligantes daqui tem que ser diferentes entre si, então metil e bromo são diferentes. Os ligantes de lá pode ser qualquer um, pode até repetir metil e bromo. Não tem, os ligantes de um carbono não tem vínculo com os ligantes do outro carbono. Esses aqui também são diferentes, então ok, tá? Então, basta serem diferentes entre si, os ligandos de um carbono, e os ligandos do outro carbono serem diferentes entre si. Não tendo a obrigação desses ligandos de um carbono serem diferentes do outro, ou serem iguais e tal, podem ser de qualquer forma. Então, vamos aqui para o 4. Então, no composto de número 4, vou aqui ó, destacar, esse aqui é o meu carbono da dupla, e esse aqui é meu outro carbono da dupla. Cada um está ligado ao quê? Esse carbono está ligado aqui a um hidrogênio e a um etil. Esse aqui está ligado a um hidrogênio e a um metil. Então aqui eu tenho dois ligandes diferentes nesse carbono, ok, e aqui eu também tenho dois ligandes diferentes com esse carbono de cá. Perfeito? Ficou um pouquinho difícil de localizar os carbonos da dupla aqui, porque o hidrogênio acabou ficando à frente, mas a gente sabe que o hidrogênio não pode fazer a dupla, correto? Então aqui quem está fazendo a dupla com o carbono de lá é esse carbono de cá. Perfeito? Então aqui ó, nós temos este e este, que podem apresentar isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Do jeito que está desenhado aqui, aí nós não podemos dizer quem é cis, quem é trans, tá? Por quê? Porque quem fez a estrutura aqui, escreveu, não se preocupou em colocar as orientações para o espaço dos ligantes dos carbonos. Então aí não dá. O que eu consigo fazer aqui é afirmar para vocês que eles apresentam sim isomeria geométrica, tá? Perfeito? Então vamos lá, questão de número 2. As fórmulas de 4 compostos orgânicos são essas que estão aqui. 1, 2, 3 e 4. Quais apresentam isomeria geométrica ou cis-trans? Igualzinha de anterior, para a gente reforçar essa questão de identificar quais são os compostos que apresentam isomeria geométrica. Bater o olho e já identificar. Se tornar rápido nessa questão. Tá? Então vamos lá. Esse daqui já tem dois ligantes iguais. Ó. Esse carbono já tem dois ligantes iguais. Então não pode. O de baixo já vai dar certo. Ó, deixa eu marcar aqui os carbonos da dupla. Este, que é o carbono da dupla, e esse de cá. E ambos os carbonos têm ligantes diferentes, ó, ligado a um hidrogênio e a um cloro. Aqui, ó, a um hidrogênio e a um cloro. Então, os dois ligantes deste carbono são diferentes, os dois ligantes do outro carbono são diferentes. Ok, passou no teste, tem isomeria. Já o de baixo, nem ligação dupla tem. Nem vou perder tempo analisando ligante, até porque não tem dupla. E o último, que é o 4, é a cadeia fechada, que também pode apresentar isomeria geométrica. Basta ter dois carbonos com ligantes diferentes. Nós temos ó, esse carbono aqui e esse de baixo de cima, eles têm ligantes diferentes. Olha, ambos estão ligados, ó, cloro e hidrogênio. Cloro e hidrogênio. Então, nós temos dois carbonos com ligantes diferentes. Então, aqui, ok, também pode. Então, quantos? Dois. Dois podem apresentar e já mostrei quais são eles. Então, vamos lá. A questão de número 3 é o seguinte. Qual dos seguintes compostos não apresenta? Então, eu vou chamar a atenção aqui que toda questão que tiver um não, a negação, é bom circular. Não apresenta isomerismo geométrico, ou seja, não vai ter isomeria geométrica. Vamos começar aqui pelo final, que eu estou desconfiado que seja ele. 2-metil, but-2-eno. Então, vamos lá. Cadeia principal, but, significa que nós temos aí 4 carbonos
No carbono 2 eu teria aqui o meu metil, vou colocar ele aqui, e no próprio carbono 2 eu teria a dupla. Então, se eu preencher aqui de hidrogênio, o que me falta, né, para fazer as ligações de todos os carbonos, daria isso. E aí, os meus carbonos da dupla, tá aqui minha dupla, só que eu teria aqui, ó, dois ligantes iguais. Então, esse aqui não pode apresentar. Como não pode, essa aqui é a resposta. Então, todos os outros aqui vão ter duplas entre carbonos e vão ter também ligantes diferentes, de modo que não serão a resposta. Então, letra A, B, C e D apresentam isomeria geométrica e a letra E é a única que não apresenta, tudo bem? Número 4, sem perder muito tempo. A seguir são apresentados alguns pares de estruturas. Então, tá aqui. Quais são isômeros entre si? Então, nós temos aqui no 1, duas moléculas de álcool, tá? E todas elas são iguais. Repare que eu tenho hidroxila aqui, ó, no carbono da extremidade, que também só girou a molécula. Então, aqui não são duas substâncias, duas moléculas diferentes. Lembre-se, os isômeros são dois compostos diferentes, só que tem a mesma forma molecular. Então, aqui no 1 eu tenho a mesma estrutura, o mesmo composto, a mesma forma, tá? Então, aqui eu não tenho duas pessoas, duas substâncias isômeras, tá? Não é. Já aqui no segundo, eu tenho aqui um álcool e eu tenho aqui um éter. Então, aqui eu tenho um par de isômeros, inclusive são isômeros de função. A gente já sabe que álcool e éter são isômeros de funções. Obviamente, desde que eles tenham o mesmo de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Ou seja, a mesma forma molecular. Porque se você pegar um éter de 4 carbonos e um álcool de 5, não vai dar isômero, né? Então, perfeito. 3. No 3 aqui eu tenho um alcano e eu tenho um alceno. Não vai dar, porque nem a mesma forma molecular eles não têm. Então, aqui são duas substâncias diferentes que não têm a mesma forma molecular. Então, o mesmo de átomos eles não vão ter. Então, não são nem isômeros, tá? 4. No 4 aqui eu tenho dois isômeros cis-trans. Se a gente fizer aqui a divisão da molécula, a gente vai ter que, monitorando os hidrogênios aqui, seria o cis e o de cá seria o trans. Então, isomeria geométrica cis-trans, né? Isomeria espacial geométrica ou isomeria espacial cis-trans. 5. No 5 aqui eu tenho dois isômeros, vamos ver? Bom, se nós dividirmos aqui a molécula, primeiro não seriam isômeros geométricos, tá? Porque um dos carbonos tem ligantes iguais, então não são. Então, se a gente pegar essa molécula aqui da esquerda e girar a molécula inteira, né, de modo que eu coloco o cloro em cima e o metil embaixo, essa daqui, ao ser girada, é a de lá. Então, é a mesma molécula, tá? É a mesma molécula, então, se é a mesma molécula, são duas substâncias diferentes que são isômeros entre si. E aqui no último, eu tenho aqui um éster e aqui um éster também. Aí, qual a diferença entre eles? A diferença é que eu tenho aqui, ó, vou marcar aqui o oxigênio. Ó. O oxigênio desse éster está separando dois carbonos e um de cá. Só que esses carbonos aqui é onde está aqui a minha carbonila, né? Então, qual que é o nome desse meu éster? É o etanoato de metila, né? Que ele veio do ácido etanóico, né? Então, se a gente tampar aqui o metil, a gente vai ver que quase que o ácido etanóico. Então, aqui é o etanoato de metila. Agora, aqui não. O oxigênio está separando 2 e 1. É diferente. O nome desse aqui seria metanoato. Se a gente tampar aqui esse etil, nós veríamos o ácido metanóico. Aqui veio do ácido etanóico, aqui do metanóico. Então, aqui é metanoato de etila. Etanoato de metila e que metanoato de etila. São duas substâncias diferentes, a mesma forma molecular, são isômeros, inclusive isômeros de compensação. Tá? É como se eu tivesse removido aqui um carbono de um lado e compensado adicionando do outro. Então tá aí quem que tem. Vamos só destacar quem apresenta pares, né, de isômeros. Então nós temos aqui, ó, o 2, o 4 e o 6. São os pares, né? Os números pares, 2, 4 e 6 em romanos. Perfeito? Número 5, vamos lá. Na questão de número 5, nós temos aqui duas tabelas e eles querem que a gente enumere a segunda em relação à primeira. Então, tranquilo. No 1, eu tenho qual tipo de isomeria? Eu posso ter geométrica, cadeia, não são isômeros funcionais. Então, vamos aqui já pelos mais fáceis e a gente já vai matando. Isômeros geométricos, esse é mais fácil de identificar, porque eu já estou vendo aqui, ó, no 2. Né? Aqui nós teríamos o trans e aqui nós teríamos o cis. Então, vou fazer uma ligação aqui, ó. Esse tá aqui, ó. Esse é isômero geométrico. Isômeros funcionais é outro que é fácil aqui, ó. No 4, nós temos aqui um éter e um álcool, tá?
Então, nós temos aí, só verificar o número de carbonos, 2 com 2 dá 4. Aqui tem 1 com mais 2 dá 3, com 1 dá 4. Exatamente, certinho. Então, não é uma pegadinha, né? Isômeros de função, perfeito. Então, tá aí, isômero de função nós já achamos. Isômeros de cadeia. Aqui eu vou ter uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Mas, isômero de cadeia não. Porque se um tem cadeia insaturada e saturada, mas aqui não dá a mesma forma molecular, então já até achei, não são isômeros esses de cá. Você tem um alcano e um alceno, eles nem têm a mesma forma molecular, então tá aí. Então sobrou aqui isômeros estruturais, ou seja, de cadeia, esse par aqui, ó. Um é linear e o outro aqui é ramificado, perfeito? Então tá aí número 5. Questão de número 6, julgue ver o F, nós temos aqui uma molécula bem grande, e pergunta, admite um isômero trans? Bom, se admite é porque esse aqui é o cis, correto? Porque para ter um isômero trans é porque nós estamos falando exatamente do isômero cis. Bom, ele tem dupla ligação entre carbonos, tá aqui. Vamos verificar esses carbonos? Ó, vou pôr de verdinho. Esse carbono aqui está fazendo 3 ligações bem explícitas e tem uma aqui escondida, tá aqui. A mesma coisa acontece com esse de cá. Pronto. Então, esse carbono daqui, ele está com suas 4 ligações. Cada carbono tem ligandos diferentes, então sim, ele tem isomeria geométrica, ele apresenta. Bom, ele é o cis e o trans, só para a gente finalizar, se a gente dividir aqui, ó, a gente vai ter hidrogênio em ambos os lados. Então sim, trata-se de um isômero cis, ele admite o trans, verdade, verdadeira. É um ácido graxo? Ácido carboxílico com cadeia longa, ou seja, ele coloca de parênteses a explicação de que é um ácido graxo. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico com cadeia longa. Ele é um ácido carboxílico? Bom, se você estudou funções oxigenadas, você vai saber que esse COH é exatamente um ácido carboxílico, C dupla O, OH, né? E aí a cadeia vai. Então isso daqui sim é um ácido carboxílico e a cadeia é grande, correto? Olha quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 com o próprio carbono da carbonila. Então são 22 carbonos verdadeiro, é bem longa, resta dúvida, tá? A partir de 9, 8 já fica grande, a gente já pode utilizar esse termo longo, né? Mas 22 é para não restar dúvida. Tem fórmula molecular C22H42O2? Bom, aí tem que contar. Eu já contei aqui os 22 carbonos, aí tem que contar os hidrogênios. Vamos contar aqui rapidinho? Vou deixar esse hidrogênio aqui para o final. Então aqui eu tenho 2 escondido nessa aqui, né? 4, 6, 8, 10, 12, 14 pulando aqui, 16, 18, 20. Vou pular aqui 20, 21, 22, então dá 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36 com 3 dá 39, com mais 1 dá 40. Eu contei 40, vou ter que contar de novo para verificar se eu não contei errado. Vamos lá? Então vamos lá, 2, 4, 6, aqui ó, faltou 42, vai dar certinho agora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 com esses dois aqui, 25, 26, 25, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42. Então aqui, deixa eu apagar, é de fato 42, vai ser verdadeiro essa sentença aí, tá? Por quê? Porque aqui tem 2 oxigênios facilmente identificáveis, O2. Então aqui é verdade, tudo verdadeiro, questão número 6. Vamos lá para 7 rapidão, sem perder tempo. Bom, na questão número 7, quantos isômeros estruturais, planos e geométricos trans, considerando também os cíclicos, são previstos para a fórmula molecular C3H5Cl? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, 3 carbonos, tá? E eu tenho que colocar um cloro. Vamos colocar aqui um cloro em um deles. Por exemplo, tem que colocar uma dupla, já verifiquei aqui, porque o número de hidrogênio são 5. Então vamos colocar a dupla aqui, ó. Esse primeiro vou colocar o cloro de cá. E aí vou preencher de hidrogênio de outra cor, só para a gente contar quantos tem nesse primeiro momento. Depois a gente pode não preocupar com a cor. Então aí eu tenho 3 carbonos, um cloro, tenho 3, 4, 5 hidrogênios. Perfeito, tá? Inclusive aqui eu tenho isômero geométrico, né?
que eu já até preocupei em fazê-lo, ó, se a gente dividir aqui, ó, nós temos o trans. Significa que consigo fazer o cis também, colocando hidrogênio para cima e esse metil para baixo, correto? Então, sim, eu já consigo fazer dois aqui geométricos, tá? Esse é o irmão dele, tá bom? Agora vamos fazer outros que não vão ser geométricos. Então tá aqui, ó, eu tenho essa dupla aqui e eu coloco o cloro nessa ponta aqui, por exemplo. Aí vamos preencher de hidrogênio. Eu terei aqui um hidrogênio para cima, outro para baixo. Não vai ser possível fazer aqui isomeria cis-trans, porque vai ter igual. E esse carbono aqui terá mais 2 hidrogênios. Daí os 5 hidrogênios. Isso aqui é um isômero dele, mas aí quando você pegar esses dois pares, nós já não pode dizer que um é cis ou é trans, porque esse aqui não tem isomeria geométrica, tá? Perfeito, mas vamos fazer outro aqui. Eu posso pegar esse cloro que está aqui e jogar para cá. Aí eu faço um par de isômero de posição. Então, por exemplo, poderia fazer isso aqui, ó. Mantenho a dupla no mesmo lugar, coloco o cloro de cá. E aí preenche de hidrogênio. São isômeros de posição, variou a posição aí do meu halogênio, tá? Eu consigo fazer mais alguma coisa de diferente? Vamos imaginar, eu consigo colocar o meu cloro nessa ponta de cá, né? Aqui, por exemplo, eu teria, só para a gente enxergar melhor, deixa eu trocar a cor aqui, colocar uma cor diferente. Vou colocar aqui, ó. Esse seria meu carbono 1, correto? Por que é o carbono 1? Porque entre o meu halogênio e a insaturação é mais importante. Em termos de nomenclatura, os halogênios não são vistos como um grupo funcional, tá? Então, na hora de eu enumerar, a prioridade é a insaturação. Depois seria a ramificação. Então, aqui eu teria o carbono 1, aqui eu teria 2 e aqui eu teria 3. Então, vamos dizer que o meu cloro está no carbono 3. Aqui, esse é o carbono 1 e esse é o 2. Então, aqui o meu cloro está no 2. Agora eu jogo o cloro para lá e eu faço, né, mais um isômero, mantenho a dupla no mesmo lugar e coloco o cloro de cá, tá? E aí eu teria tanto a minha insaturação quanto o meu cloro no carbono 1. Então, só eu já fiz 3 isômeros de posição, mais 2 aqui, que são meus isômeros geométricos, né? Eu não desenhei os dois, desenhei um só, mas a gente já sabe que tem o irmão dele. Então, só aí já deu 5. O que eu consigo fazer aqui? Não dá para fazer ramificação, obviamente, com 3 carbonos não tem como fazer ramificação, mas a gente pode fazer uma cadeia fechada. Então, vamos lá. Se eu fizer cadeia fechada, tá aí. E aí eu tenho que colocar um cloro em qualquer lugar. Dá na mesma, nessa ponta, nessa é a mesma molécula. E aí eu teria, então, a fórmula certinha assim, eu teria em cada esquina um carbono, eu teria aqui 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui, e teria só um de cá, fazendo 5 hidrogênios. Então, eu consegui fazer quantos isômeros no final? Vamos pegar aqui uma cor diferente, só para a gente não cometer erro, tá aí. Ó, eu tenho aqui, ó, 2 geométricos, eu teria esse e esse, são mais 3, dá 5, mais esse dá 6. Então, teria 6 isômeros no final de tudo aqui com essa fórmula molecular. Ou seja, com 3 carbonos, 5 hidrogênios e um cloro, eu consigo fazer até 6 moléculas diferentes, perfeito? Segue o jogo, para a gente não demorar. Observe a estrutura a seguir, represente seu outro isômero geométrico. Deu o seu nome, ou deu o nome dos dois, né? Nossa. Isso aqui é um clássico exemplo de isomeria cis-trans, olha. Isso daqui, se a gente dividir, é um ciclo, né? Que também pode apresentar isomeria geométrica. E o que acontece? Eu tenho esse carbono daqui, esse carbono de cá, com 2 ligandos diferentes. Inclusive, nós temos aqui o cis, tá? Qual que é o nome dele? Bom, ele é um halogênio, um haleto orgânico, perdão, um halogênio ligado ao hidrocarboneto. E aí, qual que seria o nome dele? Carbono 1 seria esse de cá. Então, vou fazer o nome dele, depois a gente troca o cis por trans. Então, fica 1,2 de bromo, tá? Então, carbono 1 e no carbono 2 ele tem 2 bromos, então 1,2 de bromo, ciclo, porque é uma cadeia fechada. Eu vou colocar um hífenzinho, que vai vir a letra HX ano, tá? Só que esse cara aqui, ele é o cis, tá? Então, vou colocar na frente, tá? A gente tem que colocar na frente do nome cis. Por quê? Porque o irmão dele é o trans. O trans é só eu pegar o hidrogênio, um dos hidrogênios colocar para baixo, o bromo para cima. E aí eu teria 1,2 de bromo, tá? Então, o nome é igual, só variando mesmo o cis e o trans. De bromo, ciclo, hífenzinho, hexano. Perfeito, pessoal? Então tá aí, 1 e 2. Ele pede para representar, vamos representar aqui para a gente fazer
o exercício todo. Então, vou fazer até igual aqui, ó. Embora vocês já saibam, tá aqui. Vou desenhar aqui, ó. Vou colocar o Br aqui embaixo, hidrogênio em cima, igualzinho. Agora aqui eu inverto. O bromo em cima, hidrogênio embaixo. Então, quando a gente divide aqui, ó, a gente vai ter hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro, transversais. Então, aqui é o meu trans e aqui é o meu cis. Cis significa juntos, trans significa opostos, isso em latim. Questão número 9. As estruturas planas dos isômeros de fórmulas moleculares C5H10 estão apresentadas a seguir. Quais são alifáticos? Quais alifatos apresentam isomeria geométrica, tá? Então, vamos lá. O não, porque aqui eu tenho, né, hidrogênio e hidrogênio. Então, aqui vai ter dois ligantes iguais. Aqui sim, né? Esse carbono vai ter hidrogênio de um lado, metil do outro, etil de um lado, hidrogênio do outro. Então, 2, vou colocar aqui 2, bem pequenininho. 2. Esse aqui não, né? Esse é duplo aqui vai ter dois hidrogênios, esse aqui também não vai dar. Deu o nome dos alifáticos que apresentam isomeria geométrica, apresentam seus isômeros cis e trans. Nossa, vai dar trabalho, mas eu vou fazer só o nome aqui. Então é esse daqui, tá? Do jeito que eu desenhei aqui, eu já fiz o cis, né? Porque se a gente dividir aqui, ó, eu vou ter os hidrogênios que eu fiz de vermelho para baixo. Como é que ele chama? Então, ó, eu tenho aqui, ó, um carbono, 2, 3, 4, 5, e a dupla tem entre o 2 e o 3, então é o pente. Qual que é o nome dele? É o nome dele, vou fazer aqui embaixo. Então, nós temos aqui, ó, o pente, dupla no carbono 2, o eno. Tá? Então, aí você tem tanto, o cis quanto o trans. O trans cis, pente 2N e trans pente 2N. Perfeito? Quais cíclicos apresentam isomeria geométrica? Vamos caçar. Esses cíclicos, né? Eu faltei analisar esse daqui, né? O 5, né? Dos alifáticos, mas ele também não, porque na dupla aqui eu tenho dois metis, então era igual. Então não daria também não. Então vou até riscar, ó. Esse não tem, só voltando aqui na questão anterior, esse não. O único que tem é o 2, vou circular aqui. Agora vamos para cá. Aqui não tem dois ligantes diferentes, não tem dois ligantes diferentes, não tem dois ligantes diferentes. Aqui também não tem dois, então o único que vai ter esse de cá. Ó. Aonde está aqui? Aqui, ó, nós temos esse hidrogênio de cá e aqui outro hidrogênio. Então, quando eu divido aqui, ó, inclusive esse aqui já é o cis, tá? Hidrogênio ambos os lados do plano. Qual que é o nome dele? Vamos fazer o nome dele aqui. Então, nós temos aqui posição 1 e 2, 2-metil, né? Então, fica 1,2 dimetil ciclo, e o ciclo é de 3, né? 3 é o que? Propano. E aí você colocaria no esse que está ali desenhado, o cis, inverteria a posição do hidrogênio para cima, metil para baixo, e colocaria como trans, tá? Tranquilo? Então, cis 1,2 dimetil ciclo propano e trans 1,2 dimetil ciclo propano. Perfeito? Questão número 10, estamos chegando no final. Quantos isômeros estruturais geométricos, considerando também o ciclo, são previstos para a fórmula C3H5Cl? A gente já fez exercício, ele está repetindo, vocês me desculpem, eu coloquei na lista, isso passou batido, tá? Vamos só tentar descobrir aqui qual é o exercício dele, que eu repeti. Acho que é o exercício número... Eita, deixa eu achar ele aqui, esse é o 4, 5, 6... 7, aqui ó, ele é o 7, tá? Então a resolução tá aqui, ó, resolução 7. Vou colocar aqui idem, idem 7. Perdão aí, pessoal, repetir aqui. Então vamos para a última mesmo, questão número 11. Questão número 11. Durante muitos anos, a gordura saturada foi considerada vilã, blá 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 blá, uma das fontes mais comuns da margarina, óleo de soja, blá 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 blá. Vamos para o que interessa, nós queremos exercício. Vou analisar a letra ABC para a gente e D para a gente ver qual a diferença. Ó, letra A, aqui são 16 CH2, mais um CH3 é cadeia saturada. Esse aqui eu vou até colocar aqui, ó, porque eu já verifiquei aqui que eles vão trabalhar muito. Esse aqui é saturado, só bater o olho e ver. Aqui ela é insaturada, uma vez só, então ela é monoinsaturada. E nós temos aqui algo, né, da isomeria, que nós temos aqui o trans. Então eu vou até colocar aqui é um trans. A minha prova é minha, eu posso rabiscar. Aqui eu também tenho uma insaturação, monoinsaturado, só que nós temos aqui o cis, né? Então aqui eu tenho o cis. E por último aqui eu tenho
vamos dizer aqui, 2 vezes saturado de poliinsaturado, né? Então, eu tenho duas insaturações, eu tenho aqui tanto aqui quanto aqui da cis, tá? Então, nós temos aqui um poliinsaturado. Vamos ver o que ele vai perguntar. Então, tá aqui. Durante a hidrogenação catalítica, ele transforma o óleo de soja em margarina. Ligações duplas tornam-se ligações simples. A porcentagem dos ácidos graxos A, B, C e D que compõem os triglicerídeos varia com o tempo de hidrogenação, tá? Então tá aí. Eu tenho aqui esse que é saturado, provavelmente houve a quebra aí das ligações duplas e aí introduz hidrogênios e aí a molécula IN se torna saturada, tá? E aqui eu tenho, eu vou só comentando, né? Aqui a poli, vamos chamar de poli, embora tenha 2 só, né? Diinsaturada, né? Ou biinsaturada. Se a gente quebrar essa dupla aqui, a gente pode fazer ela se tornar monoinsaturada e quebrar de novo, ela pode se tornar saturada. Então vamos lá. Eu tenho aqui, todos são ácidos graxos, tá? Todos têm aqui o ácido carboxílico na ponta da molécula, tá? São ácidos de cadeia longa. Julgue VOF. Então eu tenho aqui um gráfico com o tempo de hidrogenação catalítica, né? E aí eu tenho aqui no início, vou analisar, porque acho que eles vão trabalhar no início, ó, o B e o A eu não tenho quase nada, ou seja, esse trans e o saturado eu não tenho nada no início. E eu tenho muito da letra C, que é o cis, né? A letra C tá aqui, ó, esse cara aqui, eu tenho muito dele, ó, tá bem aqui no início. E muito mais do D, que é o poli, né? Tem 2 insaturações. E à medida que o tempo passa, ó, o A, que é o saturado, cresce e o trans também. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está colocando em voga aqui a discussão sobre os ácidos saturados e os trans, né? Que dão origem às gorduras saturadas e às gorduras trans, os ácidos, né? E todas duas sabemos que são prejudiciais à saúde, tanto as saturadas quanto as trans. Por quê? Porque estão intimamente ligadas à produção do colesterol ruim, né? Ou dos transportadores de colesterol, que é o LDL, que é o Low Density Protein, e o High Density Protein, que é o bom, né? O HDL é o bom, o LDL é o ruim. Então, o saturado e o trans estão ligados à produção desse LDL. Vamos lá. O óleo de soja original é mais rico em cadeias monoinsaturadas trans do que cis. Então, nós temos, né, no óleo de soja todos esses 4 aqui. E inicialmente está afirmando que eu tenho mais o monossaturada trans, que é o B. Inicialmente o B está lá embaixo, ó, tem quase nada, né? Então isso aqui está falso, ele está mentindo para nós. A partir de 30 minutos de hidrogenação, as cadeias monoinsaturadas trans, elas são transformadas mais rapidamente que cadeias totalmente saturadas. Então aqui, ó, a partir de 30 minutos é aqui, ó, na metade, então nesse ponto aqui, ó. A partir daqui, olha só, o A é o saturado e o B é o trans. Então, a partir de 30 minutos, ele está dizendo o seguinte: as trans são formadas mais rápido do que as saturadas, ou seja, a competição entre B e A. Então, nesse ponto aqui, ó, a velocidade do A aqui está nessa inclinação, está variando aqui, enquanto a do B nesse ponto vai variar para mais, né? Ela vai subir mais. Então, aqui está verdadeiro. A partir desse ponto aqui, B está formando mais rápido. A inclinação do ponto ali está mais no B do que no A. E o último, nesse processo de produção de margarina, aumenta a porcentagem de compostos que atualmente são considerados pelos nutricionistas como nocivos à saúde. Perfeito, porque no final do processo você aumenta a quantidade do B e do A, que eu acabei de falar no início do exercício. Você aumenta gorduras saturadas e gorduras trans. Portanto, a margarina constitui um alimento péssimo, né, para a saúde, porque, como eu já falei também, todas as duas aqui proporciona a produção do colesterol ruim, que é o LDL, né, que transporta aí, são transportadores de colesteróis, né, colesterol é um tipo de álcool, e o LDL ele transporta esse colesterol para as periferias do organismo, então ele dá um passeio de colesterol nas artérias e veias, e ele pode se aderir ali, né, e acumular de forma que provoca o entupimento, levando a um aumento de pressão, né, arterial, e podendo também levar aí a um AVC, né, porque aumenta muita pressão, pode acontecer um derrame cerebral ou ainda um infarto do miocárdio, que é o coração que está tendo que trabalhar por muito esforço, ele não suportar,
né, tendo que aplicar mais pressão, por quê? Porque tem artérias obstruídas, veias obstruídas, ele acaba fazendo mais esforço para esse sangue conseguir passar, e aí você acaba levando esse coração a uma falha por estresse excessivo. Então, em outras palavras, alimentos com muito índice de ácidos graxos saturados e trans vão prejudicar a sua saúde. Tudo bem? Pessoal, para não ficar muito longo, vou encerrar por aqui, tudo bem? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.